Fala galera, eu sou Isabela Vecchi, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre razão de dependência, que é mais um tópico da nossa matéria de população. Então já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Então vamos lá! Para início de conversa, gente, o que é a razão de dependência? A razão de dependência de uma população mede a razão entre a população economicamente inativa e a população economicamente ativa. Então vamos lembrar. População economicamente inativa são os jovens e os idosos, né? Os idosos e os jovens não trabalham, né? As crianças. E a população economicamente ativa, que vai aí dos 15 aos 64 anos, é a nossa população economicamente ativa, que são, né, as pessoas que trabalham, são a nossa força de trabalho. Então, a razão de dependência é um cálculo onde você tem população economicamente inativa, galera que não trabalha, sobre a população economicamente ativa, a nossa força de trabalho. E aí as taxas de natalidade, fecundidade, a expectativa de vida, os nossos indicadores demográficos, conforme eles mudam ao longo do tempo, igual a gente viu lá na nossa aula de transição demográfica, eles vão gerar, obviamente, impacto nessa razão de dependência. Então, nós temos países hoje que têm uma razão de dependência muito grande, ou seja, a população sustentada pela população economicamente ativa, ela é uma taxa muito mais alta, e enquanto alguns países, essa razão de dependência ela é mais baixa. Então, isso vai de acordo com essas duas classes, né, de população. A gente vai ter a nossa população economicamente ativa e a nossa população economicamente inativa. Então, a análise desses dois elementos aí, tudo bem, vão estabelecer se a razão de dependência daquele país é muito alta ou se ela é muito baixa, tudo bem? E, gente, como que a taxa de natalidade, ela impacta nisso, né? Assim como a taxa de fecundidade impacta na taxa de natalidade. Então, primeiro, só para resgatar aí, a taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher tem naquele país, tá? Uma média, óbvio, dentro da sua idade reprodutiva. E a taxa de natalidade é o total de nascidos dentro daquele país. Então, conforme a taxa de fecundidade ela vai reduzindo, né? A natalidade ela também vai reduzir. E aí a tendência é que com o passar das décadas a população jovem ela vá reduzindo, né? Você não está repondo essa população. E também, quando nós temos altas taxas de natalidade, associada ainda também a uma expectativa de vida muito alta, ou seja, né, a esperança de vida ao nascer também é alta, as pessoas vivem mais tempo, a taxa de mortalidade ela vai ser menor. Então, conforme eu também tenho, né, igual a gente viu lá na nossa fase 2 da evolução da população mundial, a gente vai ter uma população jovem e adulta aumentando com o tempo, porque a natalidade é alta, a expectativa de vida também é alta, então a população está aumentando. Então, a natalidade, ela vai impactar, obviamente, então, na nossa razão de dependência, tá bom? Então, no caso, na fase 2 e na fase 3, a gente vai ter o que a gente chama de bônus demográfico, que é quando nós temos, né, uma população economicamente ativa, ou seja, uma população adulta, maior do que a população economicamente inativa, que são os idosos e os jovens, as crianças, tá certo? Então, a natalidade ainda é relativamente alta, a expectativa de vida também é cada vez maior. A gente viu lá na nossa última aula de população, né, de transição demográfica, que o crescimento vegetativo ele vai começar a crescer, a gente vai ter um aumento desse crescimento vegetativo, e aí a gente vai ter uma população, uma força de trabalho cada vez maior nos países que estão passando por essa fase. Então, as altas taxas de natalidade durante um tempo associadas à elevada expectativa de vida também desses lugares, né, desses países,
faz com que a razão de dependência seja baixa, porque eu vou ter população economicamente inativa, que são, novamente falando, os idosos, né, que já se aposentaram, e as crianças também que ainda não trabalham. Esse valor vai ser menor do que a população economicamente ativa, né, que são os nossos adultos, a nossa mão de obra, tudo bem? Lembrando que a população economicamente ativa, a gente fazendo aí uma observação importante, são as pessoas que estão nessa fase, tá? Nessa faixa de 15 a 64 anos. Não importa se estão desempregados, tá? É a força de trabalho de um país, tá? Agora, como que a gente vai ter o aproveitamento desse bônus demográfico, né? Que é quando, ou janela demográfica também é outro nome que a gente pode dar, tá bom? A esse momento. Como que a gente pode aproveitar essa população economicamente ativa superior à população economicamente inativa? Como que a gente pode aproveitar um bônus demográfico, né? Uma razão de dependência baixa, no caso, tá bom? O bônus demográfico ou a janela demográfica, o aproveitamento desse momento é bastante importante, porque como aproveitar economicamente este momento, né? A gente tem que pensar que a força de trabalho nesse momento, ela é grande. Então, o ideal é você criar um mercado de trabalho que consiga absorver essa mão de obra, né? Então, qualificação da população, né, da mão de obra, profissionalização, né, dessa mão de obra, investimento em ciência, tecnologia, criação de postos de trabalho. É importante que esses elementos sejam lembrados e haja um investimento nisso para poder absorver essa população economicamente ativa tão grande, porque senão você entra justamente numa crise. E quando o país ele já começa a ter o fim dessa janela demográfica, já estamos nos aproximando da fase 4 do crescimento populacional, que é quando a transição demográfica ela já está sendo finalizada, já está sendo realizada, né? Então, o país chega lá na sua estabilidade demográfica, quando o crescimento vegetativo ele é nulo ou negativo, que é justamente o momento em que eu tenho a população envelhecida e uma população economicamente ativa muito baixa. Então, eu já vou ter uma razão de dependência muito grande. Eu vou ter muita gente aposentada dependendo de uma população muito pequena relacionada, né, no caso, a população economicamente ativa. Vou ter muitos idosos, no caso, que trabalharam a vida inteira, obviamente, estão com todo o direito de se aposentar, mas eu vou ter um número muito grande de pessoas nessa idade para poucas pessoas em idade ativa. Então, quando o país chega nesse momento, ele já vai estar preocupado com previdência, investimentos na área da saúde, justamente para atender essa população mais envelhecida. Então, o bônus demográfico é aquele momento em que o país precisa aproveitar economicamente essa força de trabalho em potencial. Quando a gente compara os países, a gente pode utilizar aquela última aula de transição demográfica que a gente falou das 4 fases do crescimento populacional. E os países que estão na 4ª fase, ou seja, já realizaram a sua transição demográfica, o que acontece com esses países? Eles estão com a população muito envelhecida e com a população economicamente ativa muito baixa. Então, isso vai fazer com que, né, o crescimento vegetativo desses países, aliás, uma das coisas que caracteriza, né, esses países é o crescimento vegetativo nulo ou negativo. E aí, o que aconteceu para que esse país, né, chegasse nesse estágio? A expectativa de vida muito alta, obviamente, contribui para um aumento do número de idosos. E o que acontece? Durante décadas, a natalidade veio caindo, já que a fecundidade, né, que é o número de filhos por mulher, caiu, né, nas últimas décadas também. E aí isso, né, contribuiu para uma natalidade mais baixa. Isso vai fazer com que a população economicamente ativa se reduza, né? Ela vai reduzindo com o tempo, já que a natalidade ela vai ajudar a repor a população que vai, né, se aposentando com o tempo. Então, o que acontece? Existe um índice de reposição que é o número de filhos que o casal vai ter para poder renovar, para poder repor a população que vai se aposentar. Esse valor é 2,1 porque são 2 crianças por casal, né? Tem lógica. E o 0,1 é um pouco estranho, né?
Mas o que acontece é que é como se fosse uma margem de erro mesmo. A gente tem que contar com a possibilidade de uma das crianças não conseguir chegar à sua idade reprodutiva. Então, por isso que o valor é 2,1. Então, países que têm um índice de fecundidade abaixo desse índice de reposição, com o tempo vão enfrentar problemas relacionados à redução da sua mão de obra, tá? Porque se eu tenho cada vez menos crianças, com o passar do tempo eu tenho cada vez menos adultos. E os idosos, né, vão aumentando com o tempo devido ao aumento da expectativa de vida. Então, esses países, eles já vão ter a sua razão de dependência muito elevada, tá bom? O Brasil, no caso, ele já está abaixo do seu índice de reposição. Atualmente, o índice de fecundidade, né, entre as mulheres brasileiras, de uma maneira geral, já é abaixo de 2,1, tá certo? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, como sempre falo, deixa aqui nos comentários, diz se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, não deixe de se inscrever no nosso canal e é isso, até a próxima. Beijão!